Boa noite, irmãos. Que a preciosa graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor prossiga nos conduzindo diante dele mesmo. Que o Espírito Santo do Senhor continue nos dirigindo como assembleia e nos dirigindo principalmente nos momentos de reunião, onde nós temos a oportunidade de cultuar o nosso querido Senhor. Irmãos, já há algumas quintas-feiras nós temos estudado algumas coisas aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses, e se o Senhor permitir, hoje nós vamos concluir. Basicamente, nós estamos estudando o capítulo 1, os versículos 15 até o 23. E o principal assunto que é colocado ali é a glória ou as glórias de Cristo, né? E nós já temos visto algumas, provavelmente umas 2, 3 quintas-feiras. E essa sessão ela vai do versículo 15 até o versículo 23. Então nós vimos basicamente na semana passada até o 18. E nós vamos ver hoje, com a ajuda do Senhor, alguns aspectos a respeito aí do 19 até o 23. Mas nós vamos ainda precisar voltar um pouco, porque é uma conexão muito importante nessa parte final e que nós vamos precisar, né? Então, vamos ler. Vamos ler toda a sessão, capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Colossenses, versículo 15 até o 23. Colossenses 1, versículo 15 até o 23. O texto diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Senhor, somos tão gratos a Ti. Bendizemos o Teu nome. Exaltamos o Teu nome entre nós. Glorificamos a Ti, Senhor, porque temos da Tua parte essa rica, essa maravilhosa oportunidade de uma vez mais nos assentar em volta do Senhor mesmo. Muito obrigado porque podemos nos reunir não como um clube ou como uma mera associação, mas podemos reunir como Teu povo, como filhos redimidos, como filhos resgatados, como pecadores lavados pelo Teu sangue. E podemos assim reunir, porque o Senhor abriu para nós um novo e vivo caminho. Por isso, Pai, pedimos a Ti, pela fé, habilita-nos, Senhor, a entrar diante da Tua presença. Habilita-nos, Senhor, a ir diante do Teu trono, para que possamos achar graça e misericórdia em tempo oportuno. Pedimos o Teu doce Espírito Santo, que conduzas
o compartilhar da Tua palavra. Senhor, unge os nossos ouvidos, como nós necessitamos de ouvir a Tua palavra, as sãs doutrinas, porque talvez os nossos ouvidos tenham criado como comichões, como tampões. Senhor, mas arranca de nós todo o empecilho de ouvir, de ver o Senhor. Nos ajuda, Senhor, como necessitamos de Ti nesse tempo agitado, nesse mundo conturbado que temos vivido. Que os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor mesmo. Somos gratos a Ti e pedimos, conduza-nos diante de Ti, Senhor. Amém. Como nós falamos, irmãos, nós vamos, com a ajuda do Senhor, tentar concluir essa última sessão, mas nós vamos precisar lembrar alguns pontos que nós comentamos na reunião passada, porque nós vamos ver que há duas conexões muito importantes que são para nós a chave da revelação daquilo que Paulo quis colocar ali para aqueles irmãos naquela comunidade em Colossos. Não carece de nós voltarmos àquela parte introdutória, né, do que estava acontecendo ali. Acho que os irmãos, nas duas últimas reuniões, nós já tocamos alguns aspectos sobre isso, não há necessidade de nós retornarmos. Mas eu gostaria apenas de tocar em alguns pontos para que a gente pudesse fixá-los e a gente pudesse seguir então daí. Versículo 15, nós vimos então uma resposta de Paulo, o início, se assim nós podemos dizer, da resposta de Paulo aos problemas que estavam acontecendo ali. Haviam heresias que colocaram em xeque não só a humanidade do nosso Senhor Jesus, mas também a sua divindade. Então ele coloca de uma forma muito precisa que ele é a imagem do Deus invisível. Nós vimos ali então que a palavra que Paulo usa é uma palavra que significa figura, né? Que é uma palavra que denota uma semelhança. Então, Paulo quis dizer que Jesus, ele é a figura, né? Ele é Deus em figura humana. E a palavra que ele usa ali, ela é a origem da palavra ícone, que significa então figura, que são as semelhanças das coisas espirituais. Paulo não se refere ali à semelhança no seu sentido exterior, mas sim no seu sentido interior. Então ele coloca, ele é a imagem do Deus invisível. Nós vimos então também, colocamos um texto para ajudar nessa interpretação, que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1, versículo 3, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é então o resplendor, ele é o brilho, ele é esse fulgor da glória de Deus, né? Então ele coloca, ele é a expressão exata, não há nenhuma sombra de variação na forma com que o Filho de Deus expressa o Pai. E é interessante que nós colocamos que o próprio Senhor Jesus, ele fala para nós, né? Ele fala assim, olha, ninguém conhece verdadeiramente o Pai, ninguém, só eu mesmo, Jesus falando. Ninguém conhece o Pai, e a palavra que ele usa ali para conhece é ninguém conhece verdadeiramente, ninguém conhece de forma adequada. E nós vimos isso porque nós vimos que é possível nós termos revelação em uma medida bem mais restrita, mas nós conseguimos ter revelação de Deus por meio da criação. O salmista vai dizer, né? Os céus proclamam a glória do Senhor, né? Então, nós vemos que por meio das coisas que foram criadas, nós conseguimos enxergar uma certa medida da expressão e da revelação de Deus. Calvino diz algo muito interessante, ele fala assim, Deus é invisível, mas a natureza, todo o universo, tudo que foi criado pelas mãos de Deus, elas são como que a espécie das vestes de Deus. Então, por mais que nós não consigamos ter a revelação adequada, nós não conseguimos conhecer verdadeiramente, em sua amplitude, de forma adequada, Deus, por meio das coisas que foram criadas, é possível ter uma certa medida. E tanto é possível que Paulo, em Romanos 1, versículos 20 e 21, ele vai colocar que aquelas pessoas que tiveram essa revelação de Deus,
Deus vai cobrá-los a partir dessa revelação. E ele coloca algo interessante. Ele fala assim, olha, como eles tiveram revelação de Deus, e eles não o glorificaram como Deus, e eles não deram graças a esse Deus que se revelou por meio das coisas criadas, a mente deles tornou-se o quê? Obscurecida. Então nós vimos que a partir disso nós vamos entender por que esse mundo tem tido uma mente tão obscurecida. Porque os pensamentos, as ideias deste mundo são extremamente obscurecidas, sem sentido, sem lógica, até do ponto de vista humano. Algumas coisas que acontecem, irmãos, neste mundo, são irracionais até do ponto de vista natural. Nós conseguimos saber, então, por meio da palavra do Senhor, que isso acontece porque essa humanidade, elas têm conhecido Deus por meio das coisas que foram criadas, e mesmo assim, elas não têm dado a glória devida a esse Deus Criador, que eles conseguem enxergar. Paulo chega a dizer que essas coisas são facilmente percebidas, lá em Romanos 1, versículos 20 e 21. Então nós vimos isso. Nós vimos também um texto muito importante, onde João fala assim, Deus nunca foi visto por ninguém. João 1:18. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas ele fala assim, mas o Filho, o unigênito do Pai, ele o revelou. E nós vimos que a palavra ali que João usa, ela é extremamente significante, porque ali é exegeomai. O que significa? Significa que Jesus, ele veio para fazer uma exegese. Exegese é o quê? É colocar para fora, é extrair. Ex vem de exatamente isso. Esse prefixo que significa colocar para fora. Então o Senhor Jesus, aquilo que estava escondido, por isso que Paulo usa várias vezes a palavra mistério, porque aquilo que estava escondido em Deus, Jesus vem então e ele expõe, ele revela, ele coloca isso para nós de uma forma compreensível. Queridos irmãos, quando nós queremos explicar algo muito difícil para uma criança entender, o que nós devemos fazer? Nós precisamos nos abaixar, precisamos olhar frente a frente e nós precisamos mudar a linguagem. Nós precisamos colocar as coisas do jeito que elas vão entender, porque senão a comunicação não é possível. O nosso Senhor Jesus fez a mesma coisa conosco, irmãos. Nós nunca poderíamos compreender de verdade, verdadeiramente como Ele usa. Ninguém conhece verdadeiramente o Pai, senão o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então o Senhor Jesus veio e explicou, Ele ensinou para nós, da forma com que nós poderíamos compreender todas as belezas, as riquezas e a profundidade de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele fez por nós. Então Ele expõe, Ele explica, Ele é essa exegese de Deus para nós. Que lindo, irmãos, a palavra que João vai utilizar ali. E depois nós seguimos em alguns versículos, a partir do versículo 16, e como o tempo estava curto, nós passamos de uma forma muito rápida. Eu gostaria só de voltar, como eu disse, tenha um pouco de paciência, porque nós vamos precisar disso para ver essa transição e para ver que, como Paulo faz essa ligação, né? Dentro dessa sessão, nós poderíamos dividir ela em duas subseções, né? A primeira do versículo 15 até o 19 e depois do 20 ao 23. Nós vamos ver daqui a pouco, então, como que Paulo faz. Ele utiliza duas palavras, dois pares de palavras muito interessantes, nós vamos ver daqui a pouco. Então ele coloca também, né, que ele é o primogênito de toda a criação. E nós vimos então que esse primogênito, isso no início, na história da igreja, ainda hoje há, mas diminuiu muito, mas havia um problema muito grave, porque muitas pessoas entendiam que esse primogênito de toda a criação deveria ser interpretado de que Jesus foi o primeiro ser criado de Deus. O arianismo pregava isso, antes disso o gnosticismo. Hoje nós temos os testemunhos de Jeová, que entendem que que Jesus, ele é o primeiro ser criado de Deus, né? Por conta desse texto. Mas Paulo não quis dizer isso. Tanto é que o contexto imediato
é impossível nós entendermos que ele seria o primeiro ser criado de Deus, né? Que ele seria uma mera criatura e não Deus. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, Paulo coloca para nós dessa forma: ele é o primogênito de toda a criação. E aqui o sentido é de posição elevada. A ênfase aqui de Paulo não é o primeiro gerado, porque essa palavra primogênito significa isso: o primeiro gerado, o primeiro nascido de uma mulher ou de um animal. Mas a ênfase aqui, o contexto, não nos permite dizer que ele é a primeira criatura de Deus. Mas ele é, então, aquilo que nós podemos dizer, o molde, a partir de tudo aquilo que as coisas são feitas. Ele é o primogênito, mas no sentido de posição. Lembra da bênção da primogenitura na cultura judaica? Na cultura judaica, o filho varão, o filho homem, o primeiro filho homem, ele recebia uma porção dobrada da herança de seu pai, e antes de ser instituído o sistema sacerdotal, era o filho mais velho, era o primogênito, que fazia, digamos assim, as vezes de sacerdote. Ele oficiava como sacerdote diante da sua família, na ausência de seu pai. Então havia uma grande importância em relação a essa primogenitura. Era uma posição elevada, era algo de extrema dignidade. E eu queria colocar um texto para os irmãos, Salmos 89 e o versículo 27. Esse salmo, irmãos, em alguns versículos, nós vamos ver que ele faz referência a Davi. Mas nós temos que entender que, em primeiro lugar, Davi é uma das figuras, é um dos tipos mais importantes de Jesus que nós temos no Antigo Testamento. A figura do reinado eterno, ela nunca se referiu especificamente a Davi. O Senhor disse para Davi, falou assim: o seu reino será um reino eterno, nunca faltará um descendente teu no trono. Ele vai falar assim: a tua descendência sempre permanecerá no trono. Mas em última análise, ele fala isso se referindo à pessoa do nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, todas as vezes que ele se refere a Davi como ungido de Deus, e a ênfase ali é Messias, que ele é o ungido de Deus, a tônica principal, ele fala isso para Davi em muitas vezes, mas do ponto de vista espiritual, Davi faz somente um apontamento, é um sinal. E um sinal é o quê? Uma placa de trânsito é um sinal. Então, Davi, em muitas vezes, na maioria das vezes, ele somente aponta para o nosso Senhor Jesus. Porque o tipo, ele revela aquilo que é mais precioso do que ele. O sinal, ele serve para apontar para aquilo que é mais profundo, espiritual, aquilo que é mais precioso do que ele. Então aqui, este é um exemplo disso. Em vários locais nós vamos ver que há a menção de Davi, mas aqui é um salmo messiânico, acima de tudo. E veja o que é dito aqui no versículo 27, também por isso lhe darei o lugar de primogênito. E olha o que ele diz em seguida, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Então a primogenitura que Paulo vai utilizar ali em Colossenses, não é nem um pouco, não tem nada a ver com o primeiro nascido, ou a primeira criatura de Deus, mas essa primogenitura tem a ver com uma posição elevada, o rei sobre todos os reis da terra. Então essa é a ênfase que Paulo coloca aqui, como o primogênito de toda a criação. Então o nosso Senhor Jesus, como alguns dizem, é aquele varão medida, é aquele onde o Deus Pai pega e constrói e faz todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer adiante, fala assim, nele. E a palavra ali no grego, na verdade são duas palavras, no português é só uma, nele, mas no original está em ele. Para dizer o quê? Não é somente através de Jesus que Deus cria todas as coisas, mas é nele mesmo. Ele é como se fosse uma forma de tudo aquilo que é criado, de todo o universo. E nós vamos ver algumas coisas mais adiante. Mas aqui um outro ponto que é interessante, que nós vamos precisar dele. Ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é o homem com H maiúsculo.
Ele é o homem que expressa, ele é o homem em quem o Pai tem todo o seu prazer. O próprio Pai deu testemunho disso. Ele fala assim: este é o meu filho amado. O Pai disse isso para todas aquelas pessoas escutarem. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, por mais que o nosso Senhor Jesus não seja uma mera criatura de Deus, o primeiro criado por Deus, porque Ele é o Deus de Deus, Ele é o Deus gerado de Deus mesmo. Então, por mais que Ele não seja a primeira criatura de Deus, nós não podemos esquecer que um outro ponto aqui que Paulo destaca é a humanidade do nosso Senhor Jesus. Paulo quer apontar para nós que Ele é o primogênito, Ele é o cabeça. Nós vamos ver daqui a pouco que Ele é o cabeça de uma nova raça, né? Aqueles que creem em Cristo, eles são feitos o quê? Uma nova criatura. A palavra ali no original é criação. Porque Jesus, o que é a igreja, irmãos? A igreja, Cristo fala assim, 1 Coríntios 12, fala assim, o corpo tem muitos membros. Ele fala assim, só que cada membro, eles são formados, os membros, cada um, eles vão se juntar e eles formam um corpo. E Paulo faz uma comparação, ele fala assim também com respeito a Cristo. Quando ele usa essa palavra a Cristo, nesse contexto, 1 Coríntios 12, ele não está se referindo ali especificamente a Jesus, mas ele está se referindo a Cristo como um homem corporativo, onde o cabeça está exaltado nos céus e o seu corpo está aqui na terra. Então, Jesus, Cristo, Ele é o cabeça dessa nova criação, mas não podemos esquecer que para cumprir a obra de Deus, Ele se fez homem. Então, por isso, Ele é o primeiro também em posição, Ele é o primeiro em exaltação na criação. Não se esqueçam disso, irmãos, porque na segunda parte nós vamos precisar disso. Mas esses dois pontos são importantes e nós podemos avançar então. Então vamos voltar, Colossenses, versículo 16. E aqui, é muito interessante que Paulo fala assim, ele, no final do versículo 15, ele fala assim, ele é o primogênito sobre... E veja aqui, irmãos, tanto é que ele não é a primeira criatura, ele não é uma mera criatura, e ele é Deus de Deus, que Paulo fala assim, ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele não fala que ele é o primogênito, ele não fala que ele é somente um dentre os vários que foram criados, ou somente o primeiro que foi criado, mas ele fala, ele é o primogênito sobre toda a criação. E aí nós podemos fazer uma pergunta, por que que ele é considerado como o primogênito de toda a criação? Paulo responde, ele fala assim, por quê? No início do versículo 16, ele fala assim, porque nele, e esse é o contexto imediato que nós falamos, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe, ou Ele é, seria uma tradução mais apropriada, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nós poderíamos resumir da seguinte forma, irmãos, por que é que Ele é considerado o primogênito de toda a criação? Em primeiro lugar, porque Ele é esse varão medida de Deus, porque nele foram criadas, mas não somente nele foram criadas. Um texto de João e outro de Hebreus também vai nos ajudar a entender isso, porque ele fala assim, João, vamos ler lá, por favor, João capítulo 1, versículo 3. João diz assim, todas as coisas foram feitas ou foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, o primeiro ponto, porque Ele é o primogênito de toda a criação. Em primeiro lugar, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é esse varão medida de Deus. Ele é o parâmetro onde Deus irá aferir
tudo que foi criado. Todo o universo deve passar pelo crivo desse Deus homem, pelo crivo de Cristo Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Mas não só nele, ele também criou todas as coisas. E João vai dar uma tônica tão especial e tão forte, ele fala assim: todas as coisas foram criadas por ele, e tudo que foi feito não teria sido feito se não fosse ele que tivesse feito. Veja então como que Paulo vai aprofundar como que João vai aprofundar isso que Paulo coloca. Então, o primeiro ponto, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criados, ele é esse molde. Segundo, porque ele também criou todas as coisas, por isso ele é o primogênito da criação. Mas não só isso, vai falar também que ele não somente é o molde, ele não somente é o criador de todas as coisas, mas ele é também aquele em que todas as coisas subsistem. Irmão, essa palavra no original é tão interessante, ela fala para nós, ela vem de dois vocábulos, um que quer dizer uma união, que fala com, e a outra fala permanecer de pé. Permanecer de forma íntegra. Queridos irmãos, quando nós olhamos para todo o pecado que existe na humanidade, nós só entendemos que este mundo ainda não foi destruído, que esse universo não foi desintegrado, porque isso subsiste na pessoa do nosso Cristo. E vai permanecer enquanto Ele quiser. Porque Ele não somente é o molde, Ele não somente é o Criador, mas Ele é em quem Ele é o ponto de apoio onde todo este universo, e é todo este universo, eu, você, todas as galáxias, o planeta Terra, tudo que nós conseguimos compreender e muito além, porque, irmãos, aquelas pessoas que são mais estudiosas aqui sabem que os maiores cientistas, eles não conhecem quase nada do universo, tamanho é o nosso universo. Então, tudo isso, por isso que Paulo coloca, até mesmo as coisas invisíveis, aquelas que nós não conseguimos nem imaginar, tudo isso foi criado por Ele. E tudo isso se mantém em funcionamento, subsiste nele. Mas não só isso, irmãos. Ele é o molde, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, mas Ele também é o consumador de todas as coisas. Porque dele, por ele e o quê? Para ele são todas as coisas. E Paulo coloca aqui também, irmãos, ele fala assim, olha, tudo foi criado por ele, para ele, no final do versículo 16. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é o primogênito da criação, ele é a imagem, ele é o Deus em figura humana, ele é esse Deus homem para expressar a glória do Pai para nós, e ele é esse primogênito por conta desses 4 pontos. Ele é o molde, ele é o criador, ele é o sustentador e ele é também o consumador de todas as coisas. Dentro disso eu queria abrir um texto com os irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 9. E aqui, irmãos, mais uma evidência de que as cartas de Colossenses e Efésios, elas se completam. São cartas gêmeas. Olha o que Paulo disse ali. Efésios 1:9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Essa versão que eu estou lendo é a versão, a NVT, ela tem uma versão mais próxima de uma linguagem que nós utilizamos hoje, mas não se afasta muito do original, uma versão muito boa. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Agora eu quero ler em outra versão, só o versículo 9. Diz assim, versículo 10, 9 e 10, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer
convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Veja a semelhança, irmãos, porque Ele é o consumador de todas as coisas. Então, na consumação dos tempos, na plenitude dos tempos, o eterno propósito de Deus é que tudo convirja, de que tudo volte para Cristo, porque Ele é o consumador de todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Queridos irmãos, então Paulo coloca de uma forma muito linda esses pontos para nós. Por que Ele é o primogênito de toda a criação? Por conta disso. Então, voltando para o texto de Colossenses 1, versículo 18, ele vai falar: Ele também é a cabeça do corpo. Nós vamos deixar para colocar isso no final, nós vamos voltar aqui no 18. Ele é o cabeça da igreja, que é Cristo, o princípio, e agora olha essa, outra vez ele menciona, e Ele é o primogênito dentre os mortos. E aqui nós já chegamos naquela parte que eu gostaria de destacar para os irmãos. Paulo vai utilizar aqui 2 pares de palavras que dão para nós um norte interpretativo de tudo aquilo que ele está dizendo aqui. A primeira é essa, primogênito, e a outra é reconciliação. E esses 2 pares de palavras, nós vamos ver daqui a pouco, que elas se unem e fazem um quadro muito lindo para trazer essa revelação de nós. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que o nosso Senhor Jesus, em primeiro lugar, Ele é o primogênito de toda a criação, mas Ele é também o primogênito dentre os mortos. E por que isso? Aqui nós precisamos da ajuda de um outro texto, 1 Coríntios 15, 21, por gentileza. 1 Coríntios 15, vamos ler o versículo 20 também. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha que ponto interessante que Paulo coloca, irmãos. Ele fala assim, e Paulo aqui nesse capítulo 15, ele está refutando aqui uma doutrina que havia também em Coríntios, que entendia que não havia ressurreição. Paulo então ele vai, ao longo desse capítulo 15, ele vai defender, ele fala assim, se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou e a nossa fé é vã. Então ele fala, mas de fato, aqui no versículo 20, de fato, ele enfatiza isso, ele faz questão de destacar e fala assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, ou as primícias dentre os mortos. O mesmo texto que ele vai colocar lá em Colossenses, Ele é o primogênito dentre os mortos. E aqui, irmãos, nós precisamos ir com cuidado, porque o nosso Senhor Jesus, sendo o primogênito de toda a criação, sendo o Deus em figura humana, sendo achado em forma de homem, sendo então verdadeiramente homem, Ele veio para cumprir, Ele veio para assumir o nosso lugar na cruz. Ele veio para nos substituir na condenação eterna que havia sobre nós. Na antiga aliança, não sei se vocês lembram, irmãos, quando um sacerdote ele iria fazer um sacrifício, ele entrava para o local santíssimo, para o Santo dos Santos, e ele entrava com alguns aparelhos, sinos, coisas que faziam barulho. Então ele oferecia aquela oferta sozinho ali naquele local, diante da presença de Deus. As demais pessoas ficavam somente, alguns no lugar santo e outros lá no átrio. Então, aquelas pessoas ficavam aguardando lá de fora para ver se aquele sacrifício ele seria aceito. Então, como eles sabiam que e um detalhe, se o sacrifício não fosse aceito, o sacerdote, aquele sumo sacerdote, melhor dizendo, ele era morto na presença de Deus. Então, como aquelas pessoas sabiam que aquele homem não havia morrido? Com o barulho dos sinos. Acontecia que alguns morriam, eles eram amarrados pela cintura, então eles puxavam porque não poderiam entrar naquele local. Mas quando aquele homem então, ele saía, enquanto eles escutavam aquele barulho dos sinos, eles mantinham a sua esperança viva. E quando aquele homem então, aquele barulho dos sinos ia se aproximando do véu, e aquele homem
saía de dentro do lugar santo dos santos, era um sinal, irmãos, de que aquele sacrifício foi aceito, de que o sacrifício foi aceito por Deus. O nosso Senhor Jesus, como o nosso sumo sacerdote, e também como oferta, porque Ele mesmo se oferece a Deus, quando Ele adentra a morte, havia no mundo espiritual uma grande expectativa, irmãos. Talvez Satanás e seus anjos pudessem pensar: nós vencemos. Irmãos, mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele triunfou sobre a morte. Não havia nele nada do que o pecado poderia requerer o seu domínio sobre ele. Paulo nos ensina, irmãos, que onde o pecado mancha, Satanás então tem a autoridade para que por meio da morte possa reter essa pessoa na morte. Mas com o nosso Senhor Jesus, louvado seja Ele, a morte não pôde o deter, porque o pecado não o manchou. Então, ele pode entrar na morte, mas ele também, por isso é que ele é o primogênito dentre os mortos, porque agora, irmãos, outras pessoas ressuscitaram. Um dos grandes exemplos é Lázaro. Mas veja, irmãos, Lázaro ressuscitou, mas ele permanece vivo até hoje? Não, irmãos. Somente o nosso Senhor, por isso Ele é o primogênito dentre os mortos, porque Ele é o único que pode entrar na morte e sair dela triunfante, irmãos. Ele é o único que pode entrar na morte e o Pai pode ressuscitá-lo, porque não havia nada nele que o pecado pudesse requerer. A morte não tinha domínio sobre ele, porque o pecado não o tocou. Então, o sacrifício foi aceito. E o filho, então, pode retornar para o pai, como o sumo sacerdote retornava para o seu povo, quando oferecia o sacrifício, eles se alegravam, então, sabendo que o sacrifício foi aceito. O nosso Senhor Jesus, da mesma maneira, irmãos, Ele pode sair da morte triunfante, e Ele pode retornar ao Pai, porque o seu sacrifício foi aceito. E Ele agora, ao ressuscitar, Ele se torna o cabeça de uma nova criação. Por isso é que lá naquele versículo 18, quando nós falamos que íamos voltar nele, por isso é que Ele é feito o cabeça, não somente da criação, Ele é feito também o cabeça da igreja, porque o primogênito dentre os mortos, Ele é aquele que inaugura essa nova criação de Deus. Por isso então, irmãos, há este vínculo muito bonito. Ele é o primogênito dentre os mortos, porque Ele é homem, mas Ele também é o primogênito, Ele é o primogênito de toda a criação, ou sobre toda a criação, porque Ele é homem, mas Ele é o primogênito dentre os mortos, e Paulo destaca ali a sua divindade. E por isso então, irmãos, como esse Deus homem, Ele pode ser tanto o primogênito sobre toda a criação, como primogênito dentre os mortos, porque Ele inaugura para Deus, então, este homem corporativo. E Ele é feito o cabeça, o principal. E para quê? Qual o propósito? Lembra lá no versículo 18? Para que Ele tenha a primazia sobre todas as coisas, sobre as que estão nos céus, sobre as que estão na terra, e na sua igreja. Queridos irmãos, então veja esse quadro muito bonito. Vamos avançar mais um pouco. Então ele diz, do mesmo jeito que quando Paulo fala que ele é o primogênito sobre toda a criação, e ele vai explicar o porquê, né? Como nós vimos lá atrás, quando ele fala que ele é o primogênito dentre os mortos, ele também explica. Veja como que ele começa o versículo 19. Ele fala assim, porque foi, por que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E essa plenitude é a plenitude da divindade. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ele pode ser o primogênito, ele é considerado o primogênito dentre os mortos, aquele que inaugura, aquele que entra na morte, mas sai da morte, sendo a primícia dos que dormem. E ele inaugura essa nova criação em Deus, que é a igreja, esse homem corporativo. Por quê? Porque nele, olha aqui, porque foi da vontade, foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Então aqui, nós vemos então essa união das duas naturezas do nosso Senhor, a sua humanidade e a sua divindade.
são unidas aqui nesses textos que Paulo está colocando para nós. Ele é o primogênito de toda a criação, sendo homem, mas ele é também, ao mesmo tempo e essencialmente, o primogênito dentre os mortos, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse nele completamente, naquele homem. E Paulo avança então. E agora que nós vamos já ver, e já vamos concluir, esse outro par de palavras que Paulo vai utilizar. Ele fala assim: e havendo feito a paz, versículo 20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se, agora presta atenção no ponto, reconciliar-se consigo o quê? Todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E por que ele pode reconciliar? Porque através da obra de Cristo, o Pai reconcilia com ele todas as coisas que estão nos céus e na terra, porque ele é o primogênito sobre todas as coisas. Lembra dos pontos que nós destacamos? Não vou voltar, né? Ele é o molde, ele é o criador, ele é o sustentador, ele é o consumador. Ele então é o primogênito de toda a criação. Para quê? Para que ele faça a obra que o Pai o designa para cumprir, para que ele então faça isso aqui, para que ele reconcilie ao Pai todas as coisas que estão nos céus e na terra. Veja que Paulo repete as mesmas expressões. Então, por que ele consegue reconciliar? Por que a sua obra é capaz de reconciliar as coisas que estão nos céus e na terra? Porque ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Deus em figura humana. E olha que palavras interessantes que Paulo coloca. Ele fez a paz pelo seu sangue. Queridos irmãos, havia uma grande distância, uma grande separação. E havia entre nós e Deus uma intensa guerra. Por quê? Porque os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. E agora, o complemento aqui completa essas palavras. E ele fala assim, olha, versículo 21. Veja que Deus não reconcilia consigo todas as coisas por meio de Cristo. Ele não reconcilia somente as coisas que estão nos céus e na terra. Ele não reconcilia somente esse universo, que isso vai se cumprir na eternidade, como nós vimos lá em Efésios, vai se consumir naquela consumação da dispensação de Deus. Mas olha aqui que interessante. Deus não reconcilia somente as coisas que estão nos céus e na terra. Ele fala assim, a vós também. Que precioso, irmãos. Olha agora, ele vai repetir de novo. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más. Agora ele vos reconciliou. Então veja, irmãos, e por que agora ele reconcilia a raça humana, ele nos reconcilia com o Pai? Porque ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele entra na morte, ele sai da morte, e agora então, ele pode nos levar a Deus. Nós éramos pecadores, não poderíamos ter comunhão, não poderíamos ter paz com Deus, mas agora, porque ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele triunfou sobre a morte, ele pode agora nos levar. Paulo nos ensina que nós fomos inseridos na semelhança da sua morte, mas nós também fomos inseridos na semelhança da sua ressurreição. A vida que há dentro de nós, queridos irmãos, é uma vida de poder em ressurreição de Cristo Jesus. Nós não podemos desprezar isso, irmãos. E por que ele faz isso? Porque ele é o primogênito, ele é a primícia dos que dormem. Então veja, irmãos, que quadro perfeito. Ele é o primogênito sobre toda a criação, e ele por isso reconcilia com o Pai todas as coisas que estão nos céus e na terra, todas as coisas criadas, mas também ele é o primogênito dentre os mortos, ele vence a morte por nós, para se tornar o cabeça de uma nova criação, e para quê? Para nos reconciliar com o Pai, pelo sangue da sua cruz, nós fomos reconciliados com o Pai. E ele termina, irmãos, essa sessão dizendo assim, versículo 22, agora ele vos reconciliou
no corpo da sua carne. Porque o pecado, irmãos, ele deveria ser julgado na carne. E de fato foi. Em Romanos, Paulo vai explicar para nós que os pecados, os nossos pecados, eles foram condenados, eles foram julgados. A pena que nós deveríamos cumprir, ela foi imposta, ela foi atribuída e ela foi cumprida. Então o pecado foi julgado na carne, mas na nossa? Não, na carne do nosso Senhor Jesus. Por isso então a necessidade de nós termos um Salvador que fosse ao mesmo tempo Deus e homem. Porque o pecado deveria ser julgado na carne, irmãos. Então veja que precioso. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. E para quê, irmãos? Olha aqui, a fim de quê? Propósito, veja o propósito. A fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele vai poder nos apresentar diante dele mesmo como santos, como irrepreensíveis, como inculpáveis, alguém que não tem culpa. Queridos irmãos, como nós podemos ver tudo isso, irmãos, e nós não prostrarmos diante dele? Como nós podemos ver tudo isso e não dar glórias ao nosso Deus? Porque, irmãos, quem somos nós? Nós poderíamos ser considerados santos diante de Deus? Nunca, mas porque ele nos reconciliou pelo sangue da sua cruz, porque os pecados nossos foram julgados na sua carne, agora ele pode, ele tem poder. Ele mesmo tem poder para nos apresentar diante do Pai, santos, irrepreensíveis, alguém que ninguém pode dizer, Satanás não pode olhar para nós e dizer, e colocar algum reparo, e falar assim, olha, eu quero colocar aqui alguma questão. Essa pessoa, quando alguém é repreensível, é porque existe algum problema, alguma coisa, mas olha como que Paulo coloca, nós vamos ser apresentados diante de Deus irrepreensíveis. Satanás não vai poder colocar nenhum reparo, ele não vai poder dizer, olha, tem um ponto aqui, tem um outro ali. Não, sabe por quê? Porque o sangue de Cristo foi derramado sobre as nossas vidas. Queridos irmãos, que precioso é isso para nós. Nós sabemos, nós temos a segurança de que nós seremos apresentados por Ele mesmo, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora, Paulo coloca uma questão muito interessante. Versículo 23, e eu já concluo, ele fala assim, se é que, e essa palavra se é uma condição, né? Se alguém fala assim, se alguém fala para você, olha, você vai ganhar alguma coisa, se você fizer isso, né? A salvação, ela não acontece porque nós fazemos alguma coisa. Mas veja aqui a condição que Paulo coloca. Ele fala assim, vocês serão apresentados diante dele irrepreensíveis, inculpáveis e santos. Se é que vocês, na fé, fundamentados e firmes, na fé, sem vos mover ou sem vos afastar da esperança do Evangelho. Queridos irmãos, nós sabemos, a nossa salvação não é alcançada por nós, mas há uma urgente necessidade de nós permanecermos firmes e fundamentados na fé, e não nos afastar do que, irmãos? Da esperança do Evangelho. E Paulo coloca mais adiante, que o mistério de Deus que ele revela, uma parte desse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos irmãos, e que urgente necessidade para nós. O chamamento de Deus para nós hoje não é nós fazermos algo para alcançar a salvação, mas é nós permanecermos firmes na fé, permanecermos fundamentados na fé e não nos mover. Isso fala de quê? De tirar do lugar. Nós devemos permanecer. Não vos movam da esperança do Evangelho que vocês têm ouvido. Irmãos, o Senhor tem dispensado a nós o seu Evangelho. E o Evangelho de Deus é o quê? A justiça de Deus. Romanos vai falar sobre isso.
Que o Evangelho é a justiça de Deus. E como que é essa justiça de Deus? É uma justiça alcançada mediante a fé por causa da obra de Cristo, não por obras. Então veja, queridos irmãos, que urgente necessidade nós temos. E esse é o chamamento do Senhor para nós. Permaneçam firmes na fé e não se afastem, não vos movam da esperança do Evangelho. Por quê? Porque é Cristo em vós que é a esperança da glória. Irmãos, nós poderíamos resumir tudo que nós falamos em duas frases que Paulo, em duas expressões que Paulo utiliza muito. A vida cristã se resume, sabe em quê, irmãos? Em dois pontos muito interessantes. Cristo em nós e nós em Cristo. Paulo utiliza essa expressão tantas vezes, em Cristo. Ah, queridos irmãos, como nós precisamos ter esse senso de pertencimento, de que nós somos propriedade peculiar, não é uma mera propriedade, não é somente algo que ele comprou, mas é algo que ele comprou com o seu sangue. Por isso, então, nós somos propriedades peculiares dele, mas temos que saber também, queridos irmãos, que ele foi dado à igreja como dom, como presente. Então, essas duas expressões devem conduzir as nossas vidas. O que Cristo é em nós e o que nós devemos ser nele. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos conduza, que o Espírito Santo de Deus, acima de tudo, irmãos, nos ajude a permanecer na fé e não nos moverdes da esperança do Evangelho. Irmãos, nesse mundo não há nenhuma esperança. Se nós olharmos para esse mundo está completamente perdido. Ninguém sabe, ninguém consegue orientar ninguém. São cegos guiando outros cegos. Mas nós temos esperança, irmãos. Por que nós temos esperança? Porque Cristo habita na igreja. Ele é o nosso cabeça. Glórias a Ele por isso, irmãos. Glórias ao nosso bendito Senhor. Querido Pai, somos tão gratos a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus homem. Tu és aquele, Senhor, que deixou o Seu trono, que deixou toda a Sua glória para vir a este mundo. O Senhor é como aquele grão de trigo que caiu do céu na terra, Senhor, e o Senhor foi até a morte, e morte de cruz. E esse grão de trigo caiu na terra, morreu, mas ele ressuscitou e agora produziu muitos frutos. E agora o Senhor pode se alegrar com os frutos do seu penoso trabalho. Senhor, e por isso nós te damos glórias. Nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor foi e enfrentou todos os nossos inimigos, e o Senhor venceu cada um dos nossos inimigos. O Senhor triunfou sobre a morte, e agora nós podemos ter vida no Senhor. Nós sabemos agora que temos uma vida em ressurreição, porque o Senhor é a primícia dos que dormem. O Senhor entrou da morte, e o Senhor saiu vitorioso da morte, e agora nós, como teu corpo, nós celebramos a tua vitória, nós bendizemos a ti, e nós vivemos nessa esperança do Evangelho, de que o nosso corpo um dia será redimido. Nós receberemos de ti um corpo glorificado, porque habita em nós o Deus Todo-Poderoso por meio do seu Espírito. Te bendizemos, Senhor, te louvamos, te adoramos, Senhor, para todo sempre. Amém.